Para botar, eu vou fazer uma apresentação que eu espero que seja rápida e depois a gente bate um papo. Bom, mas antes de... professor, eu queria só, antes de começar, fazer alguns lembretes, avisos, pode ser? Pode, claro. E eu vou precisar, então, apresentar, e depois a Fran coloca, se for possível, Fran? Claro, claro. Obrigada. Depois eu passo para a Vivian fazer a apresentação do senhor, só um instantinho. Então, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos, né, ao nosso seminário. A gente fala que é um seminário, mas é um encontro de colegas, a gente revive várias lembranças, mas também dá uma animada, né, para que todos possam, né, continuar com o seu trabalho, a divulgação das atividades da rede. Eu vou fazer só duas apresentações aqui, só um instantinho. Primeira apresentação aqui que eu vou fazer, só um instante, por favor. Com relação a 2 eventos, né, que nós já estamos engatilhados, um a gente já divulgou, inclusive, aqui, né? São os 2 eventos da rede aqui. Primeiro evento, não sei se vocês conseguem ver. Sim, eu estou vendo bem. Acontecerá no dia 11, às 14 horas, né, que é Pergunte a uma Cientista, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e a pesquisadora convidada vai ser a Vanderlan Bonzani e 2 estudantes, né, um do ensino fundamental, outro do ensino médio, participará desse bate-papo, né, fazendo perguntas, então, para a cientista. Né? Então, esse é um evento que eu gostaria de que vocês divulgassem. O outro evento que a gente já está engatilhado e a gente conseguiu confirmar é o 4º seminário, né? Uma vez por mês a gente está divulgando esse seminário, e o 4º seminário vai ser, olha que maravilha, com o professor Marcos Vale, que vai falar, então, do Leopoldo Demens e a seara da ciência, os bons frutos dessa interação. Então, marque na sua agenda, dia 9 de março, das 16 às 17 horas, o professor Marcos Vale, então, nos falará sobre esses frutos, né, que foram frutos maravilhosos, né, nesse evento, tá? Então, agora eu gostaria de passar a palavra, interrompendo aqui, gostaria de passar a palavra para a professora Vivian, por favor. Vivian, faça a apresentação do nosso convidado de honra de hoje, por favor. Obrigada, Clélia. A apresentação do Diogo, do professor Diogo Lonofre, na realidade, eu tinha feito aqui um resumo, e a Clélia me fez um resumo muito mais perfeito, só que o resumo, gente, é enorme, né? Quer dizer, a gente tem que resumir muito mais esse resumo, ele é tudo, ele foi tudo, na realidade, né? Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, ele é um A do CNPq, ele recebeu a Ordem do Mérito, gente, é tanta coisa aqui. Saibam que o Diogo é tudo, todas essas ordens, prêmios, copos, todas as ordens e prêmios que vocês possam imaginar, vocês podem colocar no Diogo, que não deve estar errado, não, deve estar certo, tá? Encaixa nele. Ele tem 500, a Clélia viu direitinho, 569 artigos publicados. Seu microfone mutou, Vivian. Tem 569 artigos internacionais em revistas de impacto, tem um índice H extraordinário, pelo menos o último que eu vi é 60, é uma dessas coisas. Enfim, eu fiquei tão arrasada depois de olhar esse CV, que eu disse, não quero olhar, não quero, isso é demais, tudo isso é demais. E realmente a carreira do Diogo é extraordinária, ele teve sempre muito interesse também nessa área de educação e ciências, ele acabou criando lá na Federal do Rio Grande do Sul a linha de pós-graduação em educação em ciência. Mas, gente, o Diogo,
além dessas coisas, ele é muito mais de tudo isso que a gente falar, tá bom? Ele foi. Bom, o Diogo, além de tudo, é uma pessoa com a maior joie de vivre que eu conheço da minha vida. E, se você pensar no Diogo, a gente tem que pensar nisso, uma pessoa que vivia intensamente e que eu acho, suponho, continua vivendo intensamente. E essa intensidade era incrível, não só como personalidade, mas assim como maneira de ser. Eu me lembro que ele ficava com a gente, com o Leopoldo e comigo, e com quem quer que estivesse na época, até de madrugada, tomando cerveja, comendo, bababá, conversando, rindo. Eu nunca me diverti tanto na minha vida do que nas saídas e na convivência com o Diogo. Por outro lado, na manhã seguinte, a gente está se arrastando, arrasado, né? Dor de cabeça, cansado. E o Diogo entrava assim, com essa mesma cara que ele está aí, né? A barba menos branca, né? A verdade seja dita, cabelo menos branco, tudo isso. Mas assim como se ele tivesse dormido 12 horas, né? E nós fôssemos os derelictos, os terríveis. E assim, eu sempre me senti arrasada. Mas a convivência com ele era uma maravilha. Ele foi aluno de mestrado do Leopoldo, né? De você, ele foi mestrado, e depois você foi na URGS, de doutorado, foi o Ivan Esquerdo, não é isso? Porque no teu Lattes está errado, hein, by the way. Mas eu disse, mas não pode ser assim, né? Não deve ter, essa tua ordem tá estranha. Mas eu me lembro de uma vez, e o Diogo vai saber a frase exata, quando perguntaram para o Diogo como é que tinha sido o mestrado dele no Rio de Janeiro, no Leopoldo. E ele disse assim, foram 2 anos de uma festa que não terminava. E eu imaginei quantas pessoas podem conseguir conceber seu mestrado como uma época tão boa, que era uma festa que não terminava. Mas não devia terminar, não. Conhecendo o Diogo, inclusive, ele deve ter passado 2 anos sem dormir, hein? 2 anos em direto. Todo mundo morto e ele lá dele. E ele teve uma vida muito... Conversar com o Diogo é uma maravilha, não só pela sua cultura, não só pela sua inteligência, mas ele é muito engraçado. Ele teve na Espanha, ele teve na Inglaterra, ele conta histórias de todos esses lugares, sempre com essa carinha assim. Eu me lembro dele contando uma história quando ele morava na Espanha e tinha um porteiro que consertava tudo. Né? O jogo é um fracasso, né? Então, o porteiro era quase que em função do Diogo morar lá, porque tudo quebrava. Diogo, conta a sua história de La Sangre. Depois eu conto. Depois você conta, que ele é muito bom. E tudo isso, ele sempre contava histórias maravilhosas, mas o Diogo, no meio desse lado maravilhoso de personalidade, é uma pessoa de uma cultura extraordinária, um interesse em neurociência, porque não parece assim, eu contando esses aspectos, o incrível é que ele consegue coordenar essas duas coisas. Eu acho, para mim, um exemplo maravilhoso, se os jovens pudessem ver o Diogo, né? Porque eles imaginam um cientista, uma pessoa tão chata, tão quadrada, e conhecendo o Diogo, meu Deus do céu, pode ser uma pessoa assim também. E ele foi da rede, claro. Ele, durante um intervalo muito... Ele foi um dos primeiros coordenadores, porque a rede primeiro era só Leopoldo, depois o Leopoldo chamou Paulo Arruda, depois ele chamou o primeiro grupo de expansão, e o Diogo fez parte do primeiro grupo, era coordenador do grupo do Rio Grande do Sul, do primeiro grupo de expansão, que eu acho que foi o Marcos Vale, também era desse grupo de extensão. Eu me lembro que eram 4. Beirão. O Beirão. Era João Batista também. E João Batista. Então, João Batista não era do seu grupo? Era, mas ele não era um grupo. Era o Beirão, o quarto. Era Beirão. E
E eu me lembro que, independente disso, num período que o Diogo veio, Leopoldo, uma vez, pediu para o Diogo vir ajudá-lo, depois já vir ajudá-lo no Rio de Janeiro. Ah, o Diogo já era da Federal do Rio Grande do Sul, já era, não estou dizendo que antes não era um profissional, mas já era. E, nesse momento, durante um curto espaço de tempo, ele coordenou a rede. Eu me lembro que nós estávamos fazendo um FINEP, ele estava fazendo, né? Eu só estava anotando o FINEP junto. Você lembra disso, Diogo? Total. Né? Pior que não, né? Pior que não. Lembro. Né? Foi. Então, Diogo, para a gente, ele é um dos fundadores desse processo inteiro. É uma pessoa que vocês vão ver, é inesquecível, né? E nós estamos. Eu tô emocionada. Eu garanto que Sandra está emocionada também, porque a gente que era do iniciozinho. Olha, ter Diogo aqui é o máximo, tá? Obrigada, Diogo. Bom, depois dessa vamos lá. Bom, primeiro só queria dizer assim, estou muito bom, muito assim, mas eu não quis comentar, porque as coisas assim eu não comento. Quando eu vi vocês todas e todos aqui, eu tive um orgasmo retiniano, assim. Fiquei isso, não esperar, entendeu? Pensei que era uma coisa mais... Então, agora já estou um pouco, inclusive, mais calmo. E obrigado, Vivian, tu é muito amorosa, muito querida. Bom, ninguém passa incólume pelo DMEs, né? Então tá, vamos conversar um pouco assim. Eu vou tentar, assim, como é que eu vou dizer assim? É muito difícil, assim, primeiro que eu não tenho essa capacidade que a Vivian tem de expressar, é muito difícil falar sobre o DMEs sem que, e vocês vão ver que na minha apresentação isso vai aparecer, sem que exista memórias, obviamente, que é o que eu vou falar com vocês, e, no caso específico, sem que existam emoções imensas, 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 imensas. É impossível, toda vez que eu me lembro do DMEs, me dá uma emoção, sempre. Agora, por exemplo, vindo à tona várias histórias, coisa parecida assim. O que eu vou tentar assim, botar, vamos ver se eu consigo, é trazer um pouco, sem tentar ser chato, a neurobiologia de tudo isso, para mostrar que isso não é loucura, isso tudo que nós estamos falando, que a Via falou, isso é vida. Isso é existência, isso é individualidade, isso está muito no cérebro, está muito... E muito do que eu vou tentar conversar com vocês aqui bastante rapidamente é um pouco isso aí, é um pouco... Como é que eu vou dizer? É um pouco de mim, mas é um pouco também de tudo que eu aprendi com a vida e que aprendi com a neurociência, tá? Vamos ver se eu consigo juntar e... Muito obrigado, Viva, não tenho palavra para te agradecer e vocês estarem aqui me assistindo, para mim isso é uma loucura. Faz favor, tá, Fran? Dá uma apresentada, querida. Bom, o que eu vou tentar conversar com vocês, eu vou botar até guardar aqui para ser bastante rápido, já são 4h24. Eu vou falar com vocês sobre aprendizado, memória e sentimento, né? Pensando no DMEs e pensando em tudo isso que a Vívia falou, os anos de carreira, os anos de vida, os anos de festa e os anos de estudo. Então, eu vou falar com vocês sobre aprendizado, memória e sentimento, por favor, Fran, que, na realidade, quando eu falava sobre esse assunto, primeiro era aprendizado e memória, depois aprendizado, memória e sentimento, e depois entrou uma coisa hiper importante, que são aprendizados, memórias, esquecimentos e sentimentos. Essas 4 coisas que eu vou tentar conversar com vocês, um voo muito à distância da neurobiologia, e para a gente conversar o que é o ensino formal e o que nisso aí representa uma pessoa com essa imensidão
que se chama Leopoldo Demeis, tá? Faz favor, Fran. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nos espaços formais de ensino a neurociência não entrou. Ou seja, essa lupa aí está mostrando, tu pode buscar dentro da atividade cerebral, que é ensino, aprendizagem, a neurociência, os conceitos mais modernos e contemporâneos da neurobiologia, do aprendizado e memória, não entrou nos espaços formais de ensino. Por favor, Fran. Bom, então eu vou muito rapidamente pegar aqui uma coisa muito antiga, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que, bom, peguei os dados de 2009, não mudaram nada até hoje, se mudaram para mais ou menos muito pouco, ou seja, uma tragédia ainda a avaliação da gurizada brasileira no PISA. E, por favor, e acontece que eu não me lembro direito, essa revista é a revista Veja, que eu nem sei se existe ainda. Esse cara, André Schleicher, algo assim, é um estatístico alemão que, na época, coordenava o projeto PISA, a organização de toda. Ele deu uma entrevista para essa revista em que ele disse que o Brasil, e a colocação do Brasil nessa avaliação do PISA era e é muito ruim, né, mostrando que o ensino formal é muito ruim, que o Brasil passou a ter chances de melhorar quando começou a mapear os problemas de maneira objetiva e não mais com base na intuição, que é muito que o Demeis é uma pessoa que me ensinou, eu fiquei muito intuitivo a partir do Demeis. Mas o equilíbrio da intuição e da ciência, isso é um equilíbrio que até hoje eu estou buscando para tudo que é lado. Por favor, Fran. Bom, então, se perguntou para ele nessa entrevista a que ele atribuía esse atraso. Com relação aos professores, por favor, ele diz que os professores usam as próprias ideologias ao invés do conhecimento científico e, além disso, baseiam-se em crenças pessoais e não em pesquisas científicas na sala de aula. E que, no que se refere à neurociência, ela é ignorada pelos educadores. Eu estou trazendo essas coisas aqui, e ele diz depois que a educação funciona hoje como a medicina há 150 anos atrás, dando a entender que o progresso da medicina é uma coisa astronômica, enquanto que o progresso dos processos de ensino e aprendizagem nos espaços formais ficaram parados, se não 150 anos, vários séculos atrás. Certo? Bom, o próximo. Então, a ideia que ele trouxe também, falando que a avaliação do PISA apresenta uma coisa que é muito óbvia, mas que eu acho que é óbvia quando a gente conversa num encontro desses. Mas não é nada óbvio quando se está numa sala de aula formal, que mostra que o contexto em que os jovens estão inseridos e qual o impacto disso nos resultados, dizendo que quanto mais rico social, cultural e economicamente o estudante for, maiores são as oportunidades de acesso à educação e, com isso, melhor é o desempenho escolar. Com isso, próximo, por favor, Fran, eu queria dizer que trabalhar com esquecimento, memória e emoção e sentimento não é só uma maneira de ser feliz, nem ser uma maneira mais adequada da gente se entender, se encontrar, mas é uma maneira de trazer para a sala de aula, quando eu digo sala de aula, para o espaço formal de ensino e aprendizagem, que as coisas da individualidade, das coisas que tu te esqueces e tu te lembras, e das emoções e o sentimento que tu tens na vida, são partes conjuntas da tua atividade como pessoa, que eu, como neuropesquisador, coloco no cérebro, que não é valorizado na sala de aula pela grande maioria da comunidade escolar. O próximo. Bom, então, eu vou trazer aqui 2 pequenos vídeos para vocês, de 2 pessoas que são absolutamente referência no que eu estou falando. Um, Memória e Esquecimento, que é o professor Esquerdo, que provavelmente a maioria aqui deve conhecer, faleceu há pouco tempo. E a outra pessoa é o Antônio Damasio, um português que está na Universidade do Sul da Califórnia, que fala muito sobre emoção e sentimento.
Então, vou trazer para vocês esses 4 parâmetros: memória e esquecimento, falado pelo esquerdo, e emoção e sentimento, falado pelo Damásio, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Faz favor, tá, querido? Tem uma arte que podemos estimular voluntariamente ou não, ou a faz por conta própria, pela qual escanteia a memória, torna muitas memórias, seguramente a maioria, pouco acessíveis de recordação. E entre essas memórias que o cérebro, por assim dizer, não é real a palavra, podemos ver isso depois, esquece, tem as memórias das coisas desagradáveis, ruins, ou que não nos convém recordar no momento. Por exemplo, num momento de sexo, não nos interessa recordar memórias aversivas ou alimentícias, de fome. No momento que queremos comer, não nos interessa pensar em sexo, lembrar de coisas de sexo, ou de coisas terroríficas. No momento que somos ameaçados por algo, sim nos convém lembrar de coisas terroríficas. Quantas mais possamos, melhor, porque entre elas estarão as estratégias para fugir ou lutar, que é tudo o que podemos fazer quando ameaçados. Então, há muitas especificidades e há muitíssimas memórias que ficam constantemente, ou quase constantemente, não constantemente, muitas vezes escanteadas, lateralizadas, pouco acessíveis à recordação. E estas talvez são a maioria das memórias. Quantas vezes nos acontece que ouvimos uma música determinada que fazia anos que a gente não ouvia. Ouvimos a música e aos poucos nos lembramos até da letra, que achávamos que estava perdida para sempre. Associamos a música, e talvez por isso nos lembramos da letra, com algum evento de nossa juventude, de nossa infância, né? De tempos atrás. Isso, a maioria das memórias são assim. Não estamos nos lembrando de todos, nem trazendo ao presente todas as memórias, sino uma parte delas, uma fração delas. Posso colocar o outro, professor? Pode. Agora colocar o Damásio sobre emoção e sentimento. No fundo, aquilo de que eu mais gostava quando talvez tivesse para aí 10 anos era construir motores e brincar com coisas como mecanos. Gostava imenso de cinema, como ainda gosto, e gostava imenso de literatura. Problemas humanos que sempre me interessaram e durante muito tempo não tive a ideia de qual era a melhor maneira de os abordar profissionalmente. Tive professores no liceu que eram, tive um grande filósofo, tive um escritor, pessoas que estavam ligadas às artes e em que havia uma continuidade entre uma simples aula de liceu para adolescentes e aquilo que se passava no mundo real das universidades desse tempo. É impossível ter uma visão profunda dos problemas de comportamento humano que não inclua grande parte da informação que nos vem da cultura clássica. A cultura, com a enorme rapidez que está a ter hoje em dia, muitas vezes rejeita a possibilidade de se ir buscar os dados clássicos, porque parece que é uma perda de tempo, mas não é. A neurociência tem, de facto, tido um progresso espetacular que se deve, em grande parte, à existência de novas técnicas para o estudo do sistema nervoso e, muito particularmente, para o estudo do sistema nervoso humano. Aquilo que se está a passar neste momento, que é, de facto, novo, é não só haver a possibilidade de compreender como o cérebro funciona, de modo a poder perceber e diagnosticar melhor e tratar doenças neurológicas e psiquiátricas que, de um modo geral, estão ligadas diretamente ao funcionamento do cérebro, mas poder também entender melhor aquilo que se está a passar com aquilo que têm sido os produtos da natureza humana, que têm sido os produtos do cérebro humano.
que não é possível é ter lógica e razão aplicadas se não houver também a inclusão da emoção e do sentimento dentro da solução do problema. E, portanto, a questão não é uma questão de branco e preto, a emoção e o sentimento são coisas simples, a razão e o conhecimento são coisas complicadas e melhores, e uma escolhe-se à outra, e esta rejeita-se e a outra inclui-se. É que está tudo metido dentro do mesmo problema. E, mais uma vez, tudo isso está na mesma raiz biológica, que é a raiz da vida e do comportamento básico humano, que todo ele está orientado para uma coisa e para uma coisa só, que é a salvação da vida. Esse é o problema que todos os seres vivos têm que enfrentar. Bom, esses dois depoimentos, né, que eu trouxe do Esquerdo e do Damásio, que são pessoas que, para mim, marcaram completamente a minha maneira de... Quem marcou mais a minha maneira de entender o cérebro foi a minha cidade natal, que é Pedro Osório. Mas, do ponto de vista de estudo e de busca um fundamento científico, foi o Esquerdo, e mais recentemente estou conhecendo melhor o Damásio, e para mostrar para vocês que no processo de aprendizado, estou falando agora, voltando para o espaço formal escolar, isso não entra. Não entra porque o esquecimento é o oposto da memória, quando, na realidade, o esquecimento é a base da memória. Tu só pode aprender, eu vou explicar depois melhor numa outra, e no que se refere à emoção e sentimentos, não tem como fugir. Não tem como... Aquilo que o próprio Esquerdo falou, falando do esquecimento da memória. Tu ouve uma música que há 30 anos tu não ouves, e tu te lembra da emoção do momento, por exemplo, se tu estava dançando com alguém que tu tinha uma emoção forte com essa pessoa dançando essa música. Onde é que estava isso? Isso está dentro de ti. E quando tu entra numa sala de aula, como acontecia comigo no grupo primário em Pedro Osório, eu tinha que decorar os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, chegava em casa e pensava, mas para que serve isso? Não, meu filho, é bom saber. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês, que essas coisas que aparecimento, inclusive, pode parecer um pouco onárias, são, na realidade, as bases importantes da neurobiologia, do aprendizado da memória. Faça o seguinte, faça favor, Fernando. Então, eu vou discutir um pouco, agora, bem rapidamente, né? Aprendizado, memória, esquecimento, emoção e sentimento, tá? A minha visão louca sobre isso aí. Por favor, querido. Bom, então, algumas frases importantes. Uma do Esquerdo. Nada somos além daquilo que recordamos. Somos também aquilo que decidimos esquecer. Aí tem uma coisa importante do Esquerdo, que o esquecimento pode ser uma decisão, como a decisão que tu fazes de lembrar alguma coisa. A próxima, por favor. O fenômeno mais notável da memória é o esquecimento. James McGowan é um neurocientista norte-americano que era muito amigo do Esquerdo, era um psicólogo, e que, enquanto o Esquerdo buscava as bases neurobiológicas, ele buscava, vamos chamar assim, fundamentos psicológicos, para que se entenda que, sem esquecer, a gente não memoriza. A próxima, por favor. Chegamos a uma conclusão dramática. A memória é a última coisa a morrer, não a esperança. Um poeta português, mostrando assim que a memória é o que nos faz ser o que nós somos. E se a gente tem esperança de alguma coisa, como o ditado diz, a esperança é a última que morre, porque tu te lembra o que tu já tivesse, o que é que tu está querendo. O dia que a memória desaparecer, desaparece a esperança também. E, finalmente, aqui do Damásio, emoções precedem sentimentos, que são alterações químicas e orgânicas. No entanto, são os últimos sentimentos que nos orientam, que acabarão por
nos permitir tomar uma decisão. Ou seja, a gente toma decisões pelo que sabe, pelo que aprendeu, pelo que memorizou, pelo que esqueceu, principalmente, pelas coisas de emoção e sentimento que a gente teve durante a vida. Por exemplo, essa fala da Vivian, a meu respeito, ela só tem sentido porque ela falou com muita emoção. Eu nem sou uma pessoa tão interessante. Mas quando a gente tem emoção uma pessoa com outra, tudo fica bonito, tudo fica muito intenso, sem deixar de ser verdadeiro. E a verdade está também naquilo que a gente acabou se esquecendo e o que sobrou para a gente lembrar, e também as emoções, os sentimentos que ficam na vida da gente. Eu não ouço o que a Vivi acabou falando de mim e para vocês, como eu ouço uma pessoa falar sobre, por exemplo, que o tamanho do feijão é uma coisa importante para o PIB brasileiro. Próximo, por favor. Então, eu vou rapidamente, isso aqui é um sério, tá? Então, assim, rapidamente eu vou tentar trazer uma visão que eu tenho quando eu penso, e quando eu converso, e quando dou aula, e quando... Quando estou pensando comigo mesmo, em que aqui tu tem os eventos externos. Se tu puder acompanhar, por gentileza, Fran, com o cursor, que eu não me lembrei disso. Os eventos externos é tudo o que acontece com a gente. Eu vou voltar agora um pouco para a sala de aula, certo? Para tentar trazer um contexto. A sala de aula que é hermética, fechada, é irreal e não é científica, dentro do contexto que eu tentei passar para vocês rapidamente aqui agora. Os eventos externos é tudo que entra em ti. De repente, entra uma aula que é o evento externo, a uma sala de aula entra na aquisição, ou seja, tu aprende o ciclo de Krebs, professor de bioquímica, ou tu aprende alguma coisa do DNA, se tu está falando de biologia molecular e genética, aprende, lá sei eu, glicemia, se tu está falando de ciclo metabólico. E a professora está falando para mim. Professor, acho que o senhor botou a mão na frente do microfone, cortou um pouquinho. E agora? Agora está. Tá. E vocês estão me vendo? Eu não tô me vendo. Sim, estamos vendo. Então tá. Então é o seguinte, então o professor e a professora numa sala de aula, pegando um exemplo clássico, bem, eu não estou falando só no ensino básico, eu estou me referindo ao ensino básico, ao ensino de graduação e à pós-graduação. Uma aula com determinado conteúdo para 36 alunos e alunas, ela é tratada por 36 pessoas que são iguais, estão recebendo o mesmo evento externo, que é, por exemplo, o ciclo de Krebs. Acontece que esse evento externo, que é o ciclo de Krebs, ele acaba se chocando com os eventos internos que faz a história da vida inteira daquela pessoa. É como tu lançar um grão de areia numa praia e achar que tu quer que a praia fique diferente por causa desse grão de areia. E se tu imagina que são 30 praias distintas, para cada uma tu está largando o mesmo grão de areia, tu pode não estar tendo impacto nenhum, ou pode estar tendo impacto imenso para aquelas pessoas. Mas como elas têm eventos internos, que está aqui cognição, emoção no azul, entrando na aquisição, faz uma seleção enorme do que é que entrou. Por exemplo, numa sala de aula, os eventos que chegam atrás de ti, eu posso contar nos milhões. E os que ficam, vamos inventar o número, é 0,1%. Só que o 0,1% que fica em cada aluno não é o mesmo 0,1%. Seria impossível, porque o 99,9% que se espraiou nessa praia, que é toda a tua memória, toda a tua emoção e todo o teu cérebro, são completamente diferentes. Eu estou voltando para os 36 alunos, são 36 praias completamente diferentes recebendo um grão de areia. Até que, de repente, esse grão de areia muda a vida de uma pessoa. E o professor que me ensinou o ciclo de Krebs, eu decidi ficar bioquímico. E outros, quando falam em ciclo de Krebs, não sabem nem o que é isso. E estavam na aula comigo. E essa aquisição, que é o pouquíssimo que fica, já se diluiu nesse cérebro todo,
continuando aos quadrados amarelos aí, vai da aquisição para a retenção temporária, que fica algum tempo, dá o número do telefone da pessoa, eu me lembro, ligo para a pessoa e depois não me lembro mais. Não é possível me lembrar de tudo que é número de telefone para tudo que é pessoas que eu já telefonei. Eu seria uma central telefônica, nada mais do que isso. E essa retenção temporária, ela vai para o esquecimento, aqui o quadrado amarelo tem o esquecimento do fluxo, que eu botei entre aspas, não é bem esquecimento, o esquerdo diz, ou tu vai do quadrado do meio para a seta de 5, tu evoca e utiliza aquilo. Então, por exemplo, se tu lembra do telefone, tu vai ligar outra vez para a pessoa e fala, conversa, ou ela vai... Diogo, desculpe, mas o som está entrecortado, desculpe, não estamos ouvindo bem. Então, deixa eu chegar mais perto. É que eu não estou me vendo, eu não sei. Tá bom agora? Eu acho que o senhor fica, quando vem muito para frente, acho que fica na frente do microfone. E agora? Agora dá para ouvir bem. Vou ficar parado. Bom, ou então essa consolidação leva o que se chama a retenção duradoura. Eu sei meu nome desde que eu nasci. Eu me lembro uma amiga minha, filha de uma amiga minha, que tinha 17 anos, que ia entrar numa boate, não sei como é que se chama isso hoje, e pegou a carteira de identidade de uma amiga que era parecida com ela, a foto, que tinha 18 anos. E o cara olhou e disse assim, como é teu nome e tal, barará, barará. Tá, como é o nome da tua mãe? Eu disse, me esqueci. O cara disse, minha filha, pode ir embora. Entendeu? Porque é óbvio que tem coisas que tu não esquece. E tem coisas que tu esquece. Eu esqueço, eu conheci, já convivi com milhares e milhares de pessoas. Eu sei o nome da mãe dessas pessoas de 15 ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, e acabou. E isso fica duradouramente retido. Para anos depois, como diz o esquerdo, tu ouve uma música e te lembra, inclusive com o nome daquela pessoa que tu estava hiper envolvido e assim por diante. E onde é que estava isso? Estava retido lá no cérebro. E essas coisas todas, pode parecer bobagem, é que recebe a informação do ciclo de Krebs na sala de aula. Portanto, tu não pode querer que uma pessoa que está ouvindo o ciclo de Krebs, voltei para os 36 alunos, tu não pode querer que eles entendam o ciclo de Krebs igual, porque eles não são entendedores iguais. E como eles não são entendedores iguais, cada um entende o seu ciclo de Krebs da sua maneira. 95% vai imediatamente esquecer. Uma percentagem razoável na hora vai evocar e utilizar para fazer um exercício com o ciclo de Krebs. E numa pessoa hiper pouco representativa do grupo, é capaz de se lembrar do ciclo de Krebs o resto da vida. E eu me lembro. Mas eu não me lembro do tamanho da mitocôndria do músculo esquelético de Mulita. Provavelmente um cara que depois for fazer histologia lembra. E essa coisa toda que está lá em cima, aqui, uma espécie de um verde meio oscilante, é o comportamento que eu estou chamando, se a seleção é uma aula, o comportamento é o desempenho da prova. Não há nenhuma evidência, muito pelo contrário. Existem todas as evidências do mundo mostrando que o professor que ensinou o ciclo de Krebs não tem nenhum poder para que essa pessoa possa ter entendido o ciclo de Krebs um mês depois que ele deu a aula. É impossível. E se tu pensasse todos eles entenderam, é impossível que eles tenham entendido da mesma maneira. Portanto, a ideia de que quando tu tens um processo de ensino-aprendizado formal, tu desrespeita a coisa mais fundamental de tudo, que é a individualidade de quem está aprendendo. E a individualidade de quem está aprendendo pressupõe formas de aprender completamente individuais, porque tem a ver, como está aqui nesse esquema eventos internos, toda a tua história de vida. Toda vez que fala em La Sangre, eu me lembro da história do porteiro em Madrid. Toda vez que me fala em festa no Rio, eu me lembro. Agora, quando fala em festa, uma pessoa que nunca teve um porteiro que falava sobre La Sangre, nunca morou no Rio, não vai ter a ideia de festa que eu tinha e que eu tenho até hoje. Certo? Bom, e tudo isso, faz favor agora, Fran,
muda esse desfecho, que agora ficou fúcsia, por uma coisa muito importante, que são a emoção e o sentimento. Eu botei dessa maneira aqui porque eu não sei falar como é que a emoção e o sentimento se integram na neurobiologia. Mas se a confusão já era grande, imagina agora. Então, a ideia de tudo isso mostra o seguinte: o processo ensino-aprendizado é individualizado. Pode ter desfechos constantes. O cirurgião cardíaco entende de coração mais do que o cirurgião abdominal, que entende de intestino mais do que o ortopedista, que entende mais do que muito menos dança do que a pessoa que dança balé, que entende muito menos o que é a base jurídica de quem é advogado. Isso é óbvio que isso aí é completamente individual e tem desfechos comuns. Eu não vou operar uma pessoa, não vou operar meu coração porque a pessoa é hiperlegal e ele é dermatologista. Então, mas é muito legal, quero que tu opere meu coração. Não é essa a ideia que eu estou defendendo. O que eu estou defendendo é que o processo de ensino-aprendizado ele é completamente individualizado, mesmo que no desfecho final existam 5 pessoas que são excelentes cardiologistas, 20 pessoas que dançam maravilhosamente bem, 40 pessoas que entendem de direito e coisa jurídica com o mesmo desfecho, mas que o processo com que cada um chega lá é completamente individualizado. O próximo. Então, os espaços formais de ensino não são obrigatoriamente os melhores ambientes em todo e qualquer momento. Ou seja, bem resumidamente, tu não pode pensar como professor que quando os alunos entram na sala de aula, eles se desnudam do que são e entram nus para aprender a tua matéria. Depois disso, eles saem, recuperam, se desfazem da sua nudez e voltam para a vida, agora não tão desnudo porque aprenderam o ciclo de Krebs. Não é isso. Pode ser que maravilhoso entrar numa sala de aula, esse é o grande sonho. Mas pode ser que a maioria das vezes seja uma porcaria entrar na sala de aula. Por quê? Bota, por favor, aí, Fran. Porque o ambiente da sala de aula, bem que poderia ser um ambiente maravilhoso a qualquer momento, desde que respeitasse que ali não estão entrando 36, a ordem alfabética, estão entrando 36 pessoas que vão tratar do mesmo tema na sala de aula e que vão aprendê-la de maneira distinta, porque eles são pessoas distintas, e vão fazer desse aprendizado, esquecendo 99% e ficando 1%, o que a pessoa pode fazer com aquele aprendizado naquele momento. Passa o próximo, por favor. Então, isso são coisas que eu sempre ponho, que o aluno que entrou na minha sala de aula pode ter vindo de qualquer uma dessas situações. Qualquer uma dessas situações. Eu sempre jogo um pouco mais com as 2 fotos de baixo, aquele rapaz chorando, ele não vai entrar na minha sala de aula que nem o casal que está à esquerda dele. Aliás, esse casal nem entraria na minha sala de aula, né? Provavelmente ele não ia largar o que está fazendo para entrar para ouvir sobre o ciclo de Krebs. Mas, de qualquer maneira, eu quero que... São coisas que estão acontecendo e logo depois que termina a aula, continua acontecendo. A aula não impactou tanto que tu vai no cartório mudar de nome. Olha, eu mudei tanto nessa aula que eu não posso mais me chamar o nome que eu sempre tive. E, por fim, para botar uma coisa que faz parte muito da minha vida carioca, isso é um bar lá de Santa Teresa, são as emoções imensas que tu tem antes de ir para a sala de aula e que tu tens depois que sai da sala de aula, certo? E quando tu vai para a próxima aula, essas coisas, cada um entendeu um pouco essas coisas e assim a gente vai construindo a desgraça do ensino formal que existe, não só no Brasil, mas pelo pouco que eu conheço no mundo inteiro. Por favor, Fran. Bom, aí quero falar do meu querido. Isso tudo que eu falei agora, e às vezes que eu falei sobre isso, eu sempre digo, tem uma esperança sempre. E uma da esperança tem um nome que se chama Leopoldo Demeis, que eu sempre chamei de Demeis.
Bom, e por que eu acho que é importante ter feito essa, para mim, pelo menos, tá? Essa caminhada sobre a minha visão da neurobiologia do aprendizado de memória, relacionar nessa fala sobre o Demez. Primeiro, por favor, porque eu acho que Demez tinha uma enorme ousadia de ser alternativo, não só propondo caminhos, mas abrindo, criando caminhos alternativos. É impressionante a maneira com que ele respeitava a individualidade do processo de aprendizado de cada um. Isso é um objetivo extremamente, sempre dentro do respeito, mas eu não estou falando que ele fazia de caridade que a pessoa podia ser de caridade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ele tinha um desfecho que era fazer uma ciência de altíssimo nível. Um colega meu, João Batista, eu não sei se ele está assistindo ou não, que é uma pessoa que eu sou apaixonado por ele, João Batista Teixeira da Rocha, da Santa Maria, que esteve no Rio, quando eu estive com ele sempre Demez não ganhou o prêmio Nobel, o Brasil é tratado como quintal do mundo. E é verdade, eu acho que o João Batista é mais gabaritado do que eu para dizer isso, estudou melhor a obra científica do Demez, que ele é mais competente do que eu nesse assunto, mas, assim, o desfecho era uma ciência de qualidade. E tu pode fazer uma ciência de qualidade trilhando os mais diversos caminhos. Pessoas que passaram por isso, acabaram fazendo assim, continuaram uma ciência, continuaram uma ciência, as mais diversas especialidades, mas a ideia de fazer uma ciência de qualidade era por um caminho muito individualizado. Eu me lembro de um grupo que trabalhava com Demez. Não era uma marcha unida. Então, tu não precisa perder o conceito, um desfecho de ciência de qualidade, tirando a capacidade de fazer uma perspectiva no caminho de qualidade dessas coisas. Segunda coisa... Professor, a sua voz está um pouco abafada. E agora? Agora está bom. Eu tenho que ficar imóvel, mas não, é que a emoção não me deixa ficar parado. Vamos ver. A outra coisa que eu achei impressionante, que enquanto o Demez chegava perto do prêmio Nobel, o Demez era capaz de, com esses caminhos alternativos, juntar nessa caminhada dele milhares e milhares de jovens. De jovens, assim, dos mais diversos, imagina, dos mais diversos perfis socioeconômico, psicológico, emocional, biológico, e não só nas atividades que ele teve com esses jovens, mas aquilo que a Bíblia disse, a rede foi se ampliando. Nós, no Rio Grande do Sul, demeziávamos as nossas atividades também com centenas e centenas de crianças e jovens do Rio Grande do Sul, como certamente o Dom de Belém do Pará, como o Beirão em Minas Gerais. Eu não sei mais quem é que estava na rede nessa época, o pessoal do Rio de Janeiro. E isso aí era uma mensagem importante. A gente, embora tivesse um desfecho coletivo, e eu quero insistir nessa tecla, o caminho para chegar no desfecho coletivo é individual. A terceira coisa que eu queria salientar é que, mostrando a importância da ciência, dentro desse contexto todo, mostrar a importância da ciência, ele mostrava fazendo ciência com a gurizada. Não era uma aula de ciência. Não é uma aula que ele era genial, que ele dizia como é que se descobriu a síntese do ATP. Ele essa gurizada fazia ciência. Para entender que fazer ciência é uma coisa que é, como disse um pouco aqui antes, precisa de muito dinheiro para a gente fazer as coisas, mas não basta, e tem que ter, não estou tão delirando, tem que fazer, ciência de qualidade é cara, mas não basta dar dinheiro para a picareta. É dinheiro posto fora. Porque a ciência ruim custa tão caro, ou até mais do que a ciência boa. E o Demez ensinava essa gurizada a fazer ciência, e ao fazer ciência, tu é muito individualista, se é que a palavra se presta para isso, fazia da tua maneira. Então, essa maneira de abrir caminhos alternativos
espraiar esses caminhos pelos jovens, ele fazia a ciência com eles, e os filhos deles, como eu, como João Batista, no Rio Grande do Sul, acabamos tentando fazer, não com a grandeza que ele sempre fez, essa mesma caminhada que ele fazia com a gurizada. E, para terminar, ele sim contribuiu para que a sala de aula seja um universo de emoções, memórias, sentimentos, esquecimentos e ciência. Era um universo aqui. Era uma sala de aula, às vezes era uma sala de aula. É uma sala de aula lá no fim do mundo, uma sala de aula lá no fim do mundo. Se tu trazia para dentro da universidade, era uma sala de aula, era uma sala de aula. Aquela sala de aula era um universo. É um universo pelas formas que eu estou chamando de alternativa, na falta de uma palavra melhor, de tu construir uma ciência com desfecho, uma ciência de qualidade, respeitando a individualidade de cada um. E isso, professores, como eu sou professor João Batista e vários, na nossa sala de aula, essa marca. É claro para mim que quando entra 36 alunos, por isso que eu usei esse número, todo semestre, eu fico nervoso, eu vou conhecer 36 pessoas absolutamente diferentes e individualizadas, e vou querer que no final do semestre eles saibam que aprender bioquímica é prazer, é respeitar a individualidade, saber bioquímica bem para ser um profissional da saúde. Se aprendeu bioquímica, ele é capaz de aprender as outras coisas. Essa mensagem, nem o DEMEI sonha que um dia ele vai conquistar, que são milhares e milhares de alunos espalhados pelo Brasil, que estão recebendo hoje um cutuco enorme para a ciência como um instrumento de mudança melhor para a sociedade, que ele inculcou em nós. Eu acho que era isso. Tem alguma coisa a mais? Obrigado. Então, quero dizer para vocês o seguinte. Só aqui, para mostrar a minha emoção. Eu aprendi com o Demês, esquerdo, que me desculpe, tá? Que às vezes a memória predomina sobre o esquecimento. Eu nunca vou esquecer a minha admiração, o meu afeto, o meu carinho e a minha amizade com ele. Não só porque ele foi querido, nossa, nem tem palavra, mas ele me ensinou a fazer ciência. Eu não sei se eu faço uma ciência boa ou ruim. É certo que eu faço a minha ciência. E ali do lado tinha o João Batista, que é esse meu colega, que faz uma ciência maravilhosa e faz a ciência dele. Portanto, isso é mais uma coisa que eu trago também dentro de mim. A ciência que eu faço foi o que eu aprendi. Com ele a fazer a minha ciência, ele sempre deu essa força para mim. E multiplica isso, uma cascata, vocês imaginem o que é esse homem. Um país que tem um sistema formal podre, arcaico, e gente como ele não é só amor e carinho, é realmente uma esperança incrível que a gente possa ter um processo de ensino-aprendizagem, nesse caso, envolvendo a ciência, e não destrua as pessoas, ou pelo contrário, faça as pessoas serem felizes e assim por diante. Tá, pessoal? Muito obrigado. E passei. Emocionante. Professor, o senhor emocionou todo mundo aqui, todos estamos emocionados com a sua fala. É maravilhoso aqui, todos os elogios aqui no chat, e estamos aqui embasbacadas, né, Vivian? Passo a bola para você. Bom, eu sempre fui fã número 1 do Diogo, e incluindo das ideias do Diogo, né? Não, porque ser fã dele como pessoa humana, não ser é alguém que é de gelo só, né? Mas das ideias do Diogo, eu já tinha ouvido o Diogo falar sobre esse tema, sempre diferente, mas sempre a propósito. Então, eu achei muito maravilhoso. E, é claro, eu estou até um pouco emocionada por causa do final dele. Então, eu vou passar, na realidade, para o Wagner a palavra
Mas depois eu acho que nós voltaremos ao Diogo, e eu voltarei ao Diogo também. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, querido? Prazer te ver. Tudo bem. Prazer em Só tê-lo queria conosco. ressaltar que eu vi a Carmen Gottfried por aí, uma colega nossa, queria mandar um beijinho para ela. Obrigado, Diogo, por você ter topado estar com a gente hoje. Muito bom matar a saudade, mesmo que remotamente. Você, como sempre, encantador, né? Assim, suas falas, tanto nos encontros da rede, como hoje, não foram diferentes. Assim, continuam nos inspirando. Eu, assim, tive a oportunidade de ter contato com você no laboratório do DEMES na época, né? Dessa coisa da emoção que você estava falando, do fazer ciência, que o DEMES encantou a todos nós. E lembro da alegria que era, assim, né? Tanto os seminários como discussão de ciência. E ver você falando, né, hoje, dessa coisa, né, da diversidade, né, que você falou muito bem, de entrar em sala de aula e a gente entender que são pessoas diferentes, seres humanos diferentes, cada um com a sua nuance, cada um com a sua bagagem diferente. Eu acho que se a gente consegue manter isso em mente, e é um pouco do que a gente usa na metodologia do curso de férias, talvez esse seja o segredo do sucesso, né? Também acho. Porque quando a gente se reúne lá no curso de férias, né, com a molecada, né, e pede para eles falar o que eles estão pensando e propondo, e para eles proporem coisas, né, experimentos, ideias, e a gente para ouvir, dá poder de voz, né, Diogo? É um pouco disso que você falou, né? Você para ouvir o outro, e isso já é o despertar para você se colocar ali à disposição para caminhar junto, né, e não impor, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionado com a tua fala também. Te agradeço enormemente. Estou sempre aprendendo com você. Por favor. Temos uma mão levantada aqui, Wagner. Quem é? Não consigo ver. Eu acho que era o Marcos Sorgini, estava com a mão levantada. O Marcos Sorgini está com a mão levantada, se ele quiser fazer a pergunta. Fica... Não, acho que até mais tarde eu vou querer, mas eu não, se eu levantei foi por engano. Agora. Continua levantada. João Bento? Então eu queria muito agradecer, Diogo, também a tua sensibilidade e falar do professor Leopoldo. Acho que se encaixa também na tua fala, tem muita metalinguagem, né? Por exemplo, cada um também aprendeu com o Leopoldo e aprendeu o Leopoldo de uma forma pessoal, de uma forma diferente. E a forma como a Vivi te apresentou e a forma como tu fizeste a tua apresentação revela essa perspectiva quase sempre difícil de ser percebida por estudantes, que é o lado humano do cientista, o lado humano do pesquisador. E a tua apresentação, o conteúdo da tua apresentação, que fala de emoções e sentimentos, ela guarda uma metalinguagem com a forma como foi feita a apresentação. E isso é muito legal. É uma forma humanizada, é uma forma em que a gente precisa sempre relevar essa perspectiva individual. E eu queria fazer um comentário sobre um dos primeiros slides que tu menciona a opinião do estatístico alemão sobre os dados da educação brasileira. E aí, na forma como colocou lá, coloca que o professor ignora a neurociência, né? Eu, como estudioso pesquiso também memória e comportamento na neurociência e, assim, também me envolvo com educação e a gente não pode culpar o professor, né? Porque, na verdade, a formação dele não foi desenhada para isso. Isso é interessante, sim. E aí eles assim, eles são a resistência da resistência, né? São heróis que convivem com a barbárie da trincheira diariamente. E a formação deles não foi desenhada para isso. A gente não tem um curso, uma disciplina optativa na maioria dos cursos de formação de professores. Então, é uma reforma dura que a gente tem que fomentar, né?
Se tu me permite, né, isso é uma consideração fundamental isso aí. Eu também, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a maioria das professoras do ensino básico são mulheres, elas são heroínas, cara. Quando eu voltei do Rio as primeiras vezes e me encontrava com elas aqui, algumas vezes a convite do Demês, ele convidava o Demês vinha participar também. Eu me lembro que uma vez a gente queria difundir muito, levamos o Demês num programa de televisão local aqui, né? E eu me lembro que uma pessoa me perguntou, viu, mestre, o que era para as professoras irem nesses cursos? E eu disse, olha, eu tenho a impressão que é uma coisa muito, muito legal para elas, muito maravilhosa. Mas eu não sei, porque eu volto para o meu mundo, elas voltam para o mundo delas. Eu não sei exatamente o que é que... O que eu posso te dizer, o que é para nós conviver com elas. E aí eu disse o que tu está dizendo. Foi muito bom tu me dar esse toque assim. Elas são heroínas, cara. A condição de trabalho, o salário. A gente que vinha da universidade, quando dava os intervalos, ia no restaurante, uma coisa, levava uma marmita, que tinham levado, trazido de outro município, uma marmita que durou 48 horas com elas. E aí eu quero te dizer que é bem o que eu penso. Se eu passei uma ideia, eu peço, assim, é bem o que eu penso. Essas mulheres, que aqui no Rio Grande do Sul a maioria são mulheres, são as heroínas do... Nossa, heroínas que não fique nem um pouco de dúvida quanto a isso. Eu concordo completamente contigo. Agora temos o Elgio Loreto. Olá, Diogo. Muito Opa, obrigado. E aí, Elgio? Tudo bem? Tudo bom? Prazer te ver. Obrigado pela palestra. Eu, infelizmente, não pude pegar o comecinho, talvez você tenha falado isso e eu não peguei, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a rede essa coisa que você fez aqui, que eu acho que assim, agora falar um pouco, que é criar uma rede de pesquisa e ensino que o Diogo, de forma meio contra muitos, né, que, como tu realmente sabe, conseguiu criar aqui, e qual foi o impacto disso. Inclusive, eu acho que essa batalha do Diogo mudou, inclusive, a estrutura de pesquisa e ensino lá na CAPES, né? Eu queria que, se fosse possível, tu contasse um pouquinho sobre isso. Bom, isso é um pouco assim a ideia, assim, um pouco com o próprio Elgio, um pouco com o João Batista de Santa Maria, os dois são da mesma universidade. E, bom, quando... É que eu te digo, ninguém passa incólume pelo Demês. Nunca vi ninguém. De um lado ou para o outro. É uma coisa muito... Então, e muito para conjuntar esse pedido que o Elgio está fazendo, com o que o João falou, eu digo, bom, nós temos que fazer um programa de pós-graduação, porque a ideia da gente tem que sonhar grande, né? Eu sempre digo, quem é de Pedro Osório, como eu, de uma cidade pequena, tem que ter sonhos grandes, né? Porque senão a coisa fica... Mas, no fim, eu me dei conta que os sonhos internos são tão grandes quanto os sonhos estratosféricos, mas, bueno. Então, a ideia era... Eu acabei convivendo com essas professoras, como vocês disseram, eu digo, bom, o negócio é o seguinte, a gente tem que criar alguma oportunidade para elas saírem dessa mesmice, que é uma coisa de baixo salário, 40 horas de aula, distribuído por 10, 8, 6, 4 turmas de alunos, com provas para corrigir. Então, tu imagina as heroínas que são. Então, a gente criou um programa de pós-graduação chamado Educação e Ciência, e que, por uma loucura da universidade, virou Química da Vida e Saúde. Mas estava Educação e Ciência, em que, hoje, fazendo a avaliação assim, os alunos, os nossos alunos, vêm de 19 graduações. E os orientadores
vem de 21 graduações. Então, é uma mistura extremamente, nem é multidisciplinar, é amplo-disciplinar, em que a grande maioria, no começo, eram professoras de escolas públicas do Rio Grande do Sul. Então, não tenho tempo aqui, mas poderia trazer alguns exemplos de teses que eu fiquei impressionado. Teve uma... Só rapidinho, assim, que eu acho que exemplifica o que ele pediu para eu falar. E isso, obviamente, uma conquista coletiva, completamente coletiva. Estou falando, se vem de 21 graduações os orientadores, tu imagina, e é uma interação ampla entre a URGS, Santa Maria e Unipamp, e até o ano passado com a FURG, só eram 4 universidades. E uma moça que era professora de matemática em Farroupilha, queria entender um pouco a neurociência da aprendizagem, não sei o que, ficou lá. E nós resolvemos fazer uma tese de doutorado que ela queria investigar o seguinte: tem crianças, pessoas todas em geral, mas adolescentes, que é muito matutino ou muito vespertino. É daqueles que chegam em casa, a mãe sempre diz, esse é malandro. O malandro deitou às 4 da manhã e quer levantar ao meio-dia. Esse aqui deitou às 8 da noite e quer levantar às 6 da manhã. Entendeu? Mas tem toda uma história aí que tu vai analisar, e é vespertino e matutino. E ela resolveu, ela era professora de matemática, fazer um estudo no município dela, estudar matutino e vespertino, estudando de manhã e de tarde. Então, separamos, fizemos um questionário validado, muito importante, assim, pegamos bem vespertinos, bem matutinos, que estudavam de manhã e de tarde, e fizemos uma avaliação e escolhemos um desfecho, que era o rendimento escolar. Não fizemos nenhuma avaliação nossa. Ela me disse, apavorada de favor, deu tudo errado. Eu digo, como tudo errado, mulher? Deu tudo errado o seguinte: o melhor desempenho é o matutino que estuda de tarde. Digo, não, está bem o protocolo, vamos ver, vamos estudar essa coisa, como é que é, não sei o quê. E fomos olhar. Então, o que é que acontece? Fomos reolhar os dados, e conversar e ver. E eu disse, o dado é soberano, se a ciência é bem feita, se a pesquisa é bem feita, não sei o quê. O que é que acontecia? Quem estudava de manhã e era matutino, levantava cantando e assobiando para a escola. O vespertino de manhã ia dando pontapé e puxando briga e não sei o quê. E é bem isso mesmo. Já quem estudava de tarde, o vespertino que estudava de tarde, se acordou bem e estava fantástico na sala de aula de tarde. Mas o matutino que estudava de tarde, que, portanto, dava aula no período que ele estava down, era o melhor desempenho. Então, a Susana Vivian Wolfschuk disse, vamos fazer um questionário, o que eles fazem fora da sala de aula. Não deu outro, o matutino. O vespertino que estudava, o vespertino de manhã, não levantava. O vespertino de tarde estava na aula de tarde numa boa. O matutino de manhã ia para a aula e estava numa boa. Mas o matutino que estudava de tarde, ele estudava de manhã em casa. E tinha um rendimento melhor que todos que estudavam no seu ritmo na sala de aula. Publicamos isso numa das melhores revistas de educação e ciência, que tem Enseñanza de la Ciência espanhola, propondo que é possível que o ensino na escola seja mais prejudicial que o ensino no teu ambiente familiar. E ela foi convidada pela Secretaria da Educação do município de Farroupilha para tentar, dentro da realidade social, fazer as pessoas no ambiente que produzia mais. E a evasão caiu enormemente em Farroupilha. Uma política pública de 0 grau, com uma professora que era preocupada, ela dizia, eu de manhã tem alunos que estão dormindo, eu não posso entender isso, é simples mesmo. Era o matutino que chegava, o vespertino que chegava de manhã. Então, olha o raciocínio da professora, buscar uma pessoa, fez tese de mestrado e doutorado. Então, só para mostrar para vocês o quanto é importante tu entender, trago mais um exemplo neurobiológico, o ritmo circadiano de cada um. Ser vespertino e matutino não é uma invenção. Então, quando nós fomos fazer umas entrevistas com os pais dos alunos, não sei o quê, isso que eu disse, aqui esse... Não, esse aí tu nem fala, esse é um malandro que está dormindo, eram 10 horas da manhã.
E eu só dizia assim, esse é vespertino. O matutino já estava lá que parecia que tinha conquistado o mundo. Então, esse exemplo que ele está dando, fico muito agradecido por ela, é o seguinte, isso é o Demés que ensinou para a gente. Respeitar a individualidade e respeitar o raciocínio científico. Quando ela disse, tem alguma coisa acontecendo aí, e é meio parecido, tudo que é sala de aula que eu vou. Tem uns que estão dormindo de manhã e outros não, de tarde tem uns... E fomos ver, matutino, vespertino, fez a tese, uma baita política pública. Então, é bonito ver isso. Isso é obra do Demés. O ensino básico em Farroupilha, Elgin, melhorou graças ao Demés. O Demés nunca vai sonhar isso. Mas a gente tem que saber que esse sonho não é um sonho dele. Como sonho, eu tenho certeza que era. Isso é um pedaço do sonho dele que virou a realidade. E isso eu aprendi estudando neurociência, sabendo o ritmo circadiano das pessoas, mas aprendi com Demés a entender que a gente tem que respeitar. Falei de várias coisas, mas, entre outras coisas, o seu ritmo, especialmente em crianças de 6, 7, 8 anos e até adolescência. Depois ela dilui um pouco, né? Claro que o porteiro, o guarda noturno, ele tem que inverter, e aí, bom, aí fica uma coisa. Mas é isso aí, é um grande programa de pós-graduação. Depois a gente trabalhei bastante com Demés, avaliação de dados, entramos na época que estava começando a cientometria, e a gente mestra e doutora muito servidor da CAPES, do CNPq, do Ministério de Ciência e Tecnologia, da Universidade Rural de Pernambuco, que teve um diretor da CAPES que nos conheceu, e... Bom, e uma vez o Jorge Guimarães, que era presidente da CAPES, disse assim, Diogo, preciso falar contigo. Os servidores da CAPES me buscaram o seguinte, nós da CAPES somos o maior depositário de informações sobre educação e ciência do país. Pessoas vêm aqui, levam para lá e ficam doutor e mestre do nosso estudar. Nós queremos fazer mestrado e doutorado. Aí o Jorge, vamos lá, foi na UNB, claro, universidade ao lado da CAPES, a Universidade da Brasília, ficaram disseram, tudo bem, o mestrando tem que ficar 1 ano parado fazendo cadeira, tendo aula, e o doutorando 2 anos. O Jorge disse com aquela delicadeza que o Jorge tem. Não, isso não me interessa. Primeiro que eu não posso dispensar funcionário e a tese que eles vão fazer não me interessa. Conversou com quem? Fala com o Diogo. Ele ligou imediatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um programa de pós-graduação que o aluno não tem que sair do seu trabalho. Podia contar exemplos para você de política pública da CAPES, que melhoraram com mestrado e doutorado. Eu não vou ficar contando essas histórias todas. Imensamente. Isso é Leopoldo Demés. Eu jamais teria essa ousadia de propor, e agradeço muito o embalo que está me dando, o conforto que está me dando o Elgin, que isso é coisa do Leopoldo Demés. Não é coisa minha, viu, Elgin? Se não fosse o Demés. E como eu tenho certeza que tem aí um monte de gente, porque o Elgin é muita autoridade nisso também. É muito Diogo, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você disse que é uma obra coletiva, certamente teve colaboração de muita gente, mas a origem do sonho você está colocando aqui, mas assim, só foi possível porque alguém sonhou alto e sonhou muito e comprou muita briga também. Tá? Então, assim, como você está dizendo aqui, muita gente que hoje está se titulando aqui em Santa Maria, ou Uruguaiana, ou até mesmo em Porto Alegre, muitos nem têm ideia da importância que foi o trabalho do Diogo, mas então, aqui eu quero fazer esse agradecimento ao teu sonho, que virou essa realidade. Muito obrigado, querido, vindo de ti. Mas, isso me lembra um filme do Almodóvar, não sei se vocês viram, Todo sobre mi Madre. Você deve ter visto um filme do Almodóvar. Mais uma vez, provavelmente não tocou a você, mas tocou a mim. E tinha uma travesti, eu não sei como é que chamam isso, assim, mas na época era uma travesti, eu não sei bem, que a artista não vê, ela tem que fazer um espetáculo, um teatro, não sei o quê, e ela disse assim, como é que tu está aqui? Ela disse, não, é que a gente é tão mais autêntico,
A gente é tão mais autêntica quanto mais próximo a gente está dos sonhos que a gente sonha. E esse sonho foi o Demês que me inculcou, viu, Anjo? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado em doutorar uma professora de matemática em Farroupilha. Mas quando eu vi o Demês, aquela tesão dele por aquela gurizada vindo correndo, está aqui o exemplo do Wagner, o exemplo mais vivo, um dos exemplos mais vivos disso tudo. Eu digo, cara, mas esse homem é louco. E fazendo uma ciência de alto nível, que pode ser preconceito meu, mas a gente tem que viver com o que tem. Se fosse um pesquisador picareta, o Dick nem teria me recomendado o Demês, eu nem teria a admiração que eu tenho por... Ia gostar, mas ao mesmo tempo que ele ia lá com essa... Me lembro que ele me dizia, estou nervoso hoje, vou falar numa escola. Eu digo, Demês, você está louco, Demês. Entendesse? Então, obrigado, Elcio, mas isso é mais uma coisa do... A gente então é mais autêntico quanto mais perto a gente está dos sonhos que a gente sonha. E eu fico muito contente de dar um pouquinho de realidade para esse sonho imenso do Demês. E não é jogo de palavra. Se não fosse o Demês, esse programa, acho eu, viu, Ed, que não existiria, com esse perfil. Então, vocês veem que o Demês é assim, é isso aí. A pessoa que é grande é isso. Ela é maior que ela mesma, né? Sandra? Mas obrigado, Elcio. Diego, eu queria... eu nem vou conseguir falar muito, né, pela emoção, mas te agradecer, Diego, de trazer o Leopoldo, né? Porque quando o Diego apareceu, na hora eu lembrei do teatro, na hora eu lembrei da gente com você, e você trouxe, o Leopoldo estava aqui com a gente, né? A memória, o que a gente não quer esquecer. E dizer que a gente está aqui, né? Eu e a grande maioria, a gente está aqui pela memória da gente, de tudo que o Leopoldo fez. Então, ele está aqui, está fazendo. E desculpa, eu não vou falar metade do que eu tinha pensado, mas te agradecer, Diogo. Muito obrigada. E também, professor, tem muita gente... Acho que ele paralisou. Será que ele está aqui? Acho que sim, eu acho que ele está emocionado. Não, é que a imagem dele está paralisada, eu acho. Professor, você está aqui? A imagem está congelada, a imagem está congelada. Para mim não está a imagem, não, está só o de Diogo. Para mim a imagem está congelada. Professor? Estou aqui, deixa eu ver se eu encontro com ele. Vou mandar um WhatsApp aqui para ele. Espera aí, só um instantinho. Tá aqui, o Diogo apareceu para mim. Voltou. Professor, o senhor está mutado. O senhor está mutado. Opa. Congelou de novo. Abriu. Voltou. Professora, eu posso fazer, então, uma última observação, se o senhor me permite? Eu vou mostrar uma coisa aqui, que quando eu estava procurando os dados do senhor, e eu passei uma colinha para a Vivian, mas eu descobri uma coisa curiosa aqui. Eu posso mostrar? Não sei se vocês conhecem. Vocês estão conseguindo visualizar? Está aparecendo agora. Aparecendo, Não sei se vocês conhecem a plataforma Acácia, que é uma plataforma que discute a genealogia acadêmica no Brasil, né? E eu sempre pesquiso, né, para ver a influência de alguns dos grandes cientistas brasileiros, né, nessa formação, né?
E quando eu me remeto ao professor Leopoldo, né? Então, aqui, não sei se vocês conhecem, mas aqui ele fala exatamente da descendência, quantos descendentes diretos ele formou, qual o índice genealógico, quanto maior o número de descendentes que ele possui, né? Isso vai apresentar a fecundidade, que são números de descendentes diretos, a fertilidade, né? O número de descendentes que possuem, no mínimo, mais um descendente, o número de gerações, a relação e os primos, né? Então, quando a gente olha essa árvore, né, do professor Leopoldo, a gente vê todos os seus descendentes aqui, então, desde os primeiros, né, de 1999, né, e todos até aqui, e o último é o Wagner, né, que é o número 56. E quando você analisa, né, eu gosto de analisar esses descendentes, né, a gente vê que alguns desses descendentes se destacaram muito, né, e dentre eles o professor Diogo, né, que foi o que realizou mestrado em 1976, é um dos descendentes, né, um dos filhos científicos que mais tem passado, né, formado seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante, científico, né? Então, o Diogo, além de tudo que a Vivian, né, mostrou, ele tem uma fecundidade, professor, não sei se o senhor sabe, né, mas o senhor tem uma fecundidade científica extremamente elevada, mostrando que realmente a ciência foi de qualidade nesse processo de aprendizado. Parabéns, professor. Tá sem voz. Não estou ouvindo. Continua sem áudio, professor. Pode falar, professor. Não, está sem áudio. Não, está sem som. Ele vai, talvez tentar entrar de novo. Ele disse que ele disse pela mímica que ele ia sair, que ia voltar. Acho que tenta voltar de novo, que de repente ele consegue. Vamos aguardar aqui. Vivian, e homenagem, não? Mas que maravilhoso que ele é, né? Que coisa. Clélia, eu posso falar uma coisinha antes de você terminar a reunião com o Diogo? Pode. Agora, estão me ouvindo agora? Vamos. Tá. Quem mostrou isso, maravilha, eu não sabia disso. Obrigado por mostrar. Nossa. Vivian, pode falar. Diogo tem tudo que ver com o que Clélia mostrou, mas teve um grande geneticista, prêmio Nobel, que a minha capacidade de esquecimento não permite que eu me lembre do nome, esquecimento ganha, que disse que a grandeza de um pesquisador pode ser medida pela grandeza dos descendentes que ele deixa. Então, eu acho que se aplica muito a você e a todos que você está formando. E eu só quero dizer para você o seguinte: entre toda a sua grandeza, Diogo, você conseguiu um fato inédito, que foi colocar Pedro Osório no mapa do mundo. Eu nem sabia que Pedro Osório existia, mas depois que eu conheci Diogo, eu tive que olhar o mapa e procurar, e foi difícil. Onde que Pedro Osório ficava. Tá bom? Obrigada, Diogo. Foi maravilhoso. Querida, eu que agradeço. Você não faz ideia como eu estou. Estou incontrolável. De feliz. Muito obrigado. Eu realmente foi maravilhoso. Quando eu passar, eu mando uma coisa para vocês dizendo. Obrigadésimo. Muito obrigado, meu. Obrigado, Diogo.
E essa da coisa, muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Foi voltar no passado. E é muito impressionante esse negócio de memória, né? Ela enlouquece o passado, o presente e o futuro, né? Depois de aqui, eu nunca mais vou me lembrar do Demés, vou me lembrar do teatro como ele foi na época. E a minha percepção dessa coisa veio no futuro, depois do teatro. Eu volto para ele diferente, almoçando diferente. Impressionante. A festa lá em casa é diferente. Essa história de passado, presente e futuro é para quem não ama e não sabe o que é emoção. Mas, realmente, muito obrigado. Estou impressionado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, Diogo. Muito Obrigado, obrigada. A gente Obrigado, se encontra. Diogo. Bom, imagina, um beijo para vocês. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. abraço para todos. Obrigado. Tchau. Se cuidem. Beijo para todos. Tchau. Tchau. Tchau.